Bom, daremos início agora à apresentação do nosso artigo, que tem como tema o uso do cigarro eletrônico versus alterações no sistema cardiovascular de jovens e adultos. Tivemos como orientadora Ana Paula Fontana e como participantes Camila Queiroz, Carolina Gravina, Ellen Lacerda, Loruama, Maria Cecília Castro e Mariana Machado. Bom, o uso do tabaco, que tem como princípio ativo a nicotina e que teve sua origem no continente americano, ao longo do tempo se popularizou. E com isso, diversas formas do seu uso também foram criadas, atualmente podendo ser classificadas em combustíveis e não combustíveis, ou seja, se necessitam ou não de combustão para o seu uso. E o foco do nosso trabalho é justamente o uso do cigarro eletrônico, que é um dispositivo eletrônico para fumar que não depende de combustão para a liberação de nicotina, mas de um mecanismo eletrônico que produz um vapor, aquecendo aí um líquido que contém a nicotina e também outros aditivos. E selecionamos o cigarro eletrônico justamente pelo fato dele estar em ascensão entre o público jovem e adulto, mesmo a sua comercialização, importação e propaganda sendo proibidas no Brasil pela Anvisa. Proibição essa que ocorre justamente pela exposição do organismo do fumante a diversas substâncias, incluindo a nicotina, que são prejudiciais aos sistemas do nosso corpo. E falando um pouco mais ainda sobre o cigarro eletrônico, ele também contém substâncias, né, que são irritativas ou tóxicas ao nosso organismo, e o seu tempo de uso é relativamente maior quando comparamos com o cigarro tradicional. Pontuando mais sobre a nicotina, que é uma das substâncias presentes no cigarro eletrônico, ela vai atuar no nosso organismo como agonista do receptor nicotínico. Receptor esse que vai estar presente em várias áreas do nosso corpo, como junções neuromusculares, medula espinhal, medula adrenal e no cérebro. Então, entre os seus efeitos, a nicotina, ela vai estimular o centro de sistema de recompensa, né, no sistema límbico do nosso corpo. Atua também causando vasoconstrição periférica, taquicardia e aumento do débito cardíaco. Ou seja, alterações cardiovasculares que são causadas por essa substância e que são prevalentes e potentes, merecendo a nossa atenção. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia, né, usada na nossa revisão. Nós usamos a, a estratégia PICO, né, com o objetivo de nortear, né, a nossa pergunta de pesquisa. O P é população, nós pegamos a população jovens e adultos. O I é a parte de intervenção, nós usamos, ou exposição, né? Nós utilizamos o uso do cigarro eletrônico. O C, comparação, nós utilizamos alterações no sistema cardiovascular. E o C, que são desfechos, né? Que são os impactos do uso do cigarro eletrônico na saúde. Aí, o tipo de estudos, né? Nós utilizamos estudos em inglês, né? Que analisavam todas essas alterações do sistema cardiovascular causado pelo uso do cigarro eletrônico. Utilizamos ensaios clínicos randomizados e no intervalo de até 5 anos. Os termos utilizados, os descritores, né, foram esses termos em inglês, electronic cigarette, entre outros, né. A nossa base de dados foi a Lilacs e Medline, e nós selecionamos aproximadamente 30 artigos. Os resultados. Nós encontramos no PubMed e no Lilacs, como a Ellen já citou. Aí a gente fez a remoção das duplicatas para poder fazer uma triagem específica mesmo, analisando os artigos que mais falavam sobre o nosso tema de uma forma contundente. Acabamos selecionando 26 artigos e excluímos 4. Os artigos que a gente usou para avaliação, né,
os artigos não, os critérios que utilizamos para avaliação foi baseado no que a gente queria de fato entender, a complexidade do assunto dos cigarros eletrônicos e como eles afetavam ou não o sistema cardiovascular de jovens. E aí a gente também teve os estudos que foram inclusos na síntese, que foram apenas 15 artigos. Todos esses baseados nos nossos critérios de elegibilidade. A Certo. principal variável. Ah, vai ser a. Perdão. Não, pode falar. Fica à vontade. A principal variável que a gente analisou foram os riscos cardiovasculares causados pelo uso do cigarro eletrônico. E aí a gente acrescentou outros dois riscos, os riscos pulmonares e as alterações nervosas simpáticas e autônomas, que, como a Carolina já citou, a nicotina atua no nosso receptor nicotínico, que tem função em todos esses outros receptores, tanto pulmonares quanto nervosos simpáticos e autônomos, e também cardiovasculares. Pode concluir, Maria Cecília, perdão. Isso. Certo. Então, conforme tudo que foi apresentado, como resultado, no fim, a gente obteve diversos artigos que falavam sobre a composição dos cigarros eletrônicos, sua anatomia e tudo mais, e a partir disso a gente chega à conclusão de que alguns possuem nicotina, mas não todos, sendo que os que possuem nicotina possuem maiores fatores tanto de vício quanto de prejudicar a saúde mesmo. A gente também chegou à conclusão de que o uso do cigarro eletrônico começou nos anos 2000, impulsionado pela popularização mesmo, tanto que o que a gente mais sabe é que o maior uso do cigarro eletrônico acontece entre jovens. E aí cabe a gente falar que, apesar do uso do tabaco ser tão antigo quanto a própria humanidade, ele já foi usado de diversas formas. Mas o que todas elas têm em comum é que elas acabam prejudicando o organismo e elas acabam se popularizando, geralmente, né? E aí o que a gente percebe é que a maior parte desse prejuízo está associada à nicotina, conforme as meninas já comentaram. E, atualmente, os cigarros eletrônicos que são mais utilizados são aqueles que possuem nicotina, que é o que garante esse caráter viciante ao uso do cigarro eletrônico. E a gente concluiu, com base na nossa pesquisa também, que o principal impacto é sobre o sistema cardiovascular, principalmente através do aumento da pressão arterial sistêmica e do enrijecimento arterial, o que, entre outras coisas, pode acabar aumentando as chances do infarto agudo do miocárdio, né? E, por fim, a gente só queria comentar que o nosso estudo, ele não é definitivo, tipo, não são todas os impactos do uso do cigarro eletrônico que estão aqui inclusos no nosso estudo, mas a gente consegue falar, com base nele, como que esse uso é prejudicial à saúde humana e, a partir disso, a gente pode começar a combater a prática do cigarro eletrônico. Não só dele, mas de todos os outros usos do tabaco, né? Como o cigarro normal, por aí vai. E eu acho que é isso. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima.